E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Léo. Eu tô aqui de novo para falar com vocês sobre as atividades que vocês vão realizar em casa, né? E dessa vez as atividades do sexto ano falam sobre medicamentos e a automedicação. Então, como eu sempre faço, eu vou dar uma introduzida no assunto que vocês vão trabalhar aqui, né? Então, os medicamentos naturais, né? Começando por eles, então, eles são medicamentos que são produzidos a partir de matérias-primas da natureza, né? Em especial e principalmente das plantas medicinais, né? E pode ser da folha dessa planta, pode ser do fruto, pode ser da flor, né? Pode ser da semente, alguma parte, enfim, o caule, né? dessa planta, ou a raiz mesmo, vai ser usado para produzir, então, um medicamento, né? Um chá, mas também pode ser uma pasta ou outra forma de administração, né? Desse remédio. E ele vai ser, então, produzido a partir da planta e vai ser utilizado para tratar algum problema, alguma doença, algum sintoma, né? Dor de cabeça, enjoo. Aí tem vários exemplos. E dentro dos medicamentos naturais, a gente vai ter um tipo específico que se chama fitoterápico, que nada mais é do que um medicamento natural, uma planta medicinal, né? Que foi transformada num medicamento industrialmente. Ou seja, ele passou por um processo industrial, foi transformado num medicamento em si. Geralmente isso envolve fazer um extrato da planta, né? Como vocês têm esse exemplo aqui que eu estou mostrando do lado, que é o Acheflan. Ele é um remédio feito à base da planta erva baleeira. Ela é uma erva que tem várias propriedades medicinais e várias delas já eram conhecidas pela medicina tradicional a partir do momento que ela foi estudada, testada e etc., e foi feito um extrato dela e industrializado, ela se torna, então, esse medicamento fitoterápico, né, que é um medicamento natural, mas que passou por um processo de testagem, passou por um processo de investigação científica, né, e também de regulamentação pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a agência responsável por, então, fazer a liberação de remédios, né, de medicamentos. Então, os fitoterápicos, eles exigem esse tipo de liberação. E aí nós vamos ter os medicamentos sintéticos, né? Por que a gente chama eles de sintéticos? Vocês lembram que a gente estava trabalhando os materiais sintéticos, né? Os medicamentos sintéticos, então, eles têm uma jogada parecida, porque eles também são, assim como os materiais sintéticos, substâncias, né, que foram produzidas a partir de uma transformação química, né? Então, os medicamentos sintéticos, eles podem até usar precursores naturais, vamos dizer assim, matérias-primas naturais, mas eles passam por uma transformação química que vai gerar novas substâncias, né? Então, essas novas substâncias é que vão ser os medicamentos sintéticos, certo? Então, essa é a grande diferença. E, para isso, a gente, claro, exige, né, um processo industrial para produzir esse remédio em grande escala, e também precisa de vários testes, várias regulamentações para que esse medicamento não cause efeitos adversos, né, acima do esperado, e para que ele seja seguro para consumo, né, para utilização, além de funcionar porque se espera que ele funcione, né, para resolver o problema que se espera que ele resolva. Por último, então, a gente vai falar um pouquinho dos riscos da automedicação. E o que é a automedicação? Tá, a automedicação é esse hábito que todo mundo meio que tem já, é uma coisa naturalizada, né? De tomar, usar medicamentos, tanto medicamentos naturais como medicamentos sintéticos e fitoterápicos, enfim, usar eles sem prescrição médica, ou seja, sem que uma médica ou um médico recomende que a gente use, né? E qual que é o problema disso, né? O problema é que os remédios, os medicamentos em geral, eles podem causar reações adversas, né? Se vocês lerem a bula do remédio, que é aquele papelzinho que vem com as instruções junto com o remédio, né? Vocês vão ver que todos eles têm algumas reações adversas possíveis, certo? Não existe um medicamento que é 100% sem chances de causar reações, tá? E o médico ou a médica, né? Eles conhecem essas reações, eles, né, têm uma noção de como recomendar para evitar que elas ocorram, né? E também tem condições de alertar vocês para possíveis reações que vocês têm que ficar de olho, né? Também a questão das intoxicações, né? O remédio ou a medicação, né, ele é um dos principais fatores que causam intoxicação no nosso país, né?
Então, é muito fácil se intoxicar, usar uma quantidade errada, ou, né, se confundir, enfim, e acabar se intoxicando com um remédio, certo? Outra coisa é que os remédios, eles interagem com outras substâncias no nosso corpo, e entre si, né? Um remédio interage com o outro. E o que acontece a partir daí? A gente pode ter uma reação, ou o funcionamento alterado do remédio, né? Que ou ele não vai funcionar muito bem, ou ele vai funcionar de uma forma muito forte, mais do que deveria, vai causar uma reação que não era para causar, enfim, esse tipo de coisa, né? E a gente quer evitar isso, então a gente também precisa para isso de uma prescrição médica, né? Um acompanhamento médico para o uso desse remédio, né? E por fim, né, gente, quando a gente toma um remédio, principalmente esses para lidar com um sintoma, por exemplo, dor de cabeça, baixar a febre, etc., a gente pode estar abaixando a febre, pode estar aliviando a dor de cabeça, mas nem sempre, né? Isso é bom. Por quê? Porque às vezes a gente está há 1 semana, 2 semanas ali aliviando uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça era o sinal do nosso corpo avisando assim, olha, tal coisa não está legal, né? Então, o sintoma de uma doença, ele é sempre um alerta, que pode ser um alerta para um problema sério que tu está tendo, né? E tu tomar um medicamento para aliviar um sintoma pode estar disfarçando, né? Ou mascarando esse sintoma. E desse jeito tu vai acabar não tratando o problema sério que tu tem, porque tu está sempre mascarando essa dor, né? Mascarando esse sintoma. Então, como eu sempre digo, né, pessoal, para resolver as atividades, busquem, né, um momento tranquilo, escrever com calma, ler os anunciados com calma, com atenção, né? Não tem como responder bacana uma pergunta se tu não nem entendeu direito o que ela está perguntando, né? Se vocês precisarem, vocês podem falar comigo, né, ali pelos contatos que vocês já têm, para tirar dúvidas, perguntar se realmente é isso que tem que responder, etc., né? Então, usem esse recurso. E, mais importante, né, façam uma leitura tranquila, né? Assistam esse vídeo mais uma vez, se precisar, mas façam uma leitura tranquila do material, né? Uma leitura com atenção. Evitem ficar dispersos, assim, na hora de ler, se possível. E é importante, então, vocês entenderem essa diferença entre os medicamentos naturais, os fitoterápicos e os medicamentos sintéticos, né? Qual que é a diferença e tal, para responder as perguntas. Então era isso que eu tinha mais ou menos para introduzir para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira, né? Saudade de todo mundo. Se cuidem. Entrem em contato, como eu já falei, né? Se precisarem de ajuda, né? E abraços. Até breve.